Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça e a misericórdia do Senhor, está tudo bem. Eu espero que com você e a sua família também estejam. Então, estamos aqui dando continuidade à série dos livros da Bíblia. É uma síntese, ela é resumida para você que nunca leu a Bíblia, gostaria de ler, ou você mesmo que já conhece, mas que ainda não leu toda a Bíblia e gostaria de ter um conhecimento resumido acerca do que fala cada livro. Eu, como sempre, eu estou aqui agradecendo as orações. Eu estou fazendo esse trabalho aqui, não é da minha vontade, é da vontade do Senhor. O Senhor me motivou, me levou a fazer esse estudo. E eu tenho sempre pedido as orações, porque a gente precisa um do outro, né? E as orações são sempre bem-vindas, são bênçãos nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Continua, Pai, nos livrando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Estamos passando aí por essa pandemia, muita coisa que está acontecendo. E agora com a nação de Israel sendo atacada. Vamos orar pela nação de Israel. É bíblico, para que haja paz em Jerusalém, não é? Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos dar início aqui ao estudo. Foram duas cartas, né? A primeira carta já falei para vocês, agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Provavelmente esta carta foi em 60 depois de Cristo, enviada por Tito, né? Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 16 a 24. A mensagem deste livro é consolar, admoestar e prevenir os cristãos, não é? Contra falsos mestres e também para manter a autoridade apostólica. Paulo enviou Tito a Corinto, né, para tratar dessas dificuldades, e após sua volta se alegrou ao ouvir que os coríntios, muitos, tinham mudado de atitude, né? Vamos fazer aqui 3 divisões. Capítulos 1 a 7 é característica do ministério apostólico. Capítulos 8 e 9, cooperação em favor dos pobres, né? Capítulos 10 ao 13, a defesa do ministério apostólico. Paulo inicia dando graças a Deus, com muitas ações de graças, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu tenho usado muito essa palavra aqui. O Senhor nos consola, então, mediante a nossa consolação, nós podemos consolar alguém que esteja passando por qualquer que seja o problema, a dificuldade, né? O apóstolo Paulo havia passado por grandes provações, resultando em preciosas experiências das consolações de Deus. Como consequência, ele podia melhor consolar os outros. Ele diz que passou por tribulações, mas não cita quais ele sofreu lá na Ásia. A província da qual Éfeso era o centro do ministério de Paulo. A ameaça foi tão grande que nenhuma ajuda humana era suficiente, a não ser do Senhor, que ressuscita os mortos. Aleluia. É verdade, tem momentos que nós passamos tão difíceis que só o Senhor mesmo quem pode nos ajudar. Aleluia. Glória a ti, meu Pai. Paulo deixa os cientes de que não quer ter domínio sobre eles, mas porque eram cooperadores da alegria deles por estarem firmados em Cristo. O caráter e frutos do ministério de Paulo: perdão e reconciliação pela igreja local, que zela não somente pela palavra de Deus, mas também pela restauração espiritual do pecador.
É preciso haver a prova do amor dos irmãos para com o arrependido. Se não perdoarmos um irmão arrependido, veja bem, perdoar ao que se arrepende, né? Pela sua falta, Satanás desejará tirar vantagem daquela pessoa, sugerindo que ele não poderá mais alcançar perdão. Satanás se aproveita de desvios para conseguir derrotas. Paulo faz uso de uma figura de linguagem. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como um cortejo de vitória, né? E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ele levava consigo a fragrância de Deus, a qual, segundo a reação de cada um, significa vida ou morte. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade. É da parte de Deus e na presença do próprio Deus que, em Cristo, nós falamos. Aleluia. Capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele fala acerca da carta de recomendação, né? Para alguns é necessário, aqueles que não são conhecidos, é importante a pessoa trazer uma carta de recomendação de quem o enviou até aquele lugar, não é? Para outros que são conhecidos, Paulo não via necessidade. Ele diz, né? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus, ele capacita os ministros para o novo pacto do Espírito que vivifica. Paulo reconhece que o Velho Testamento era glorioso, né? Mas que o Novo Testamento é muito mais glorioso, porque envolve a obra do Espírito Santo, né? Que estava predita, aleluia. O Espírito Santo nos vivifica, nos tornando como Cristo, aleluia. Nossos rostos são como espelhos. Quando contemplamos Cristo em arrependimento e fé, por meio da palavra de Deus, todos nós refletimos a glória do Senhor. E à medida que exibimos a sua formosura, para que todos o vejam em nosso caráter, ele vai se transformando de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você veja ali em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, né? O caráter de Cristo, fé, amor, mansidão, alegria, paz, aleluia, longanimidade, benignidade, a paciência, né? O domínio próprio, aleluia, aleluia, meu Pai. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Vemos o apóstolo entusiasmado pela grandeza do serviço que lhe fora confiado e por isso encorajado a cumpri-lo sem desfalecer. Ele reconhecia que seu corpo era como um vaso de barro, sujeito a todas as enfermidades da carne, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não da nossa parte. E ali ele descreve de tribulações que ele e outros passavam, mas que não ficavam angustiados, perplexos, mas não ficavam desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Aleluia. Paulo, ele estava sujeito à morte física, mas ele era uma nova criatura. A sua vida espiritual cada dia se tornava mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui no capítulo 5 ele fala o que haverá após a morte, né? Ele fala da morte não como um despir, mas como um revestir. Estar ausente do corpo é estar em casa com Cristo, o que é muito melhor. No tribunal de Cristo, todos serão manifestos, fingimentos desaparecerão. O nosso serviço a Deus será provado como por fogo,
as nossas obras, não é? Um homem verdadeiro, ele aprecia o julgamento de um juiz reto. Somente o iníquo, ele sente medo. Quem seremos dependerá da vida que vivemos agora aqui, né? Então, você tenha muito cuidado o que você vive, o que você está falando, o que você está fazendo acerca dos seus negócios, seus compromissos, né? Com quem você anda, o que você pensa, não é isso? Nós recebemos o ministério da reconciliação. Todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra, por Cristo, aleluia. Como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cristo, ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Capítulo 6, Paulo descreve a sua missão apostólica, o qual o credenciava como ministro fiel a Deus que buscava servir os outros. Ele descreve os inúmeros sofrimentos que havia suportado, seu caráter moral. Inúmeras palavras que contrastam a maneira como o mundo o vê e considera o seu ministério. Como as pessoas consideram o nosso ministério, o teu ministério. Aos olhos do mundo, muitas vezes recebemos desonra, mas aos olhos de Deus recebemos honra, recomendando-nos para não recebermos a graça de Deus em vão. Significa aceitar a verdade do Evangelho, não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Nós sabemos, Jesus Cristo havia dito que os escândalos iam de vir, mas ai daquele por quem provier os escândalos, né? E ali ele faz um apelo para não ter laços de matrimônio do crente, do cristão, com o incrédulo, não é? Porque tendo um dos dois o desejo de avançar no serviço de Deus e o outro estando disposto a recuar, o prejuízo para os filhos, caso eles tenham filhos, né, seria enorme, não havendo acordo entre os pais para criá-los na admoestação do Senhor. Isto resultaria em frequentes desavenças. Deus não nos pede que deixemos o contato com o mundo. Não são proibidas relações de patrão e empregado entre vizinhos e parentes. Porém, ter cuidado para que esses relacionamentos não os venham levá-los a pecar. Justiça e iniquidade não combinam. Nós somos santuários de Deus. É onde Deus escolhe habitar e andar nesta terra. Aleluia, aleluia, meu Pai. Portanto, cuidado com quem você anda, fala, age, faz negócios. Às vezes, mesmo sendo o julgo igual, mas a gente passa a questões diversas que surgem ao decorrer dos anos em um relacionamento, né? São problemas diversos. Importante eles procurarem sempre estar ligados no Senhor, pedir que o Senhor esteja sempre no meio deles, né? Ajudando, ensinando, mostrando qual o caminho a seguir, qual a direção, o que falar, né? É isso aí, gente, é uma bênção, né? O capítulo 7, ele é bem curtinho, né? Então, ali, Paulo, quando ele estava na Macedônia, ele fala da tristeza que ele estava sentindo, porque ele estava se lembrando a primeira carta que ele havia enviado, que ele foi muito duro, né? E houve necessidade, mas ao mesmo tempo ele estava sofrendo. É como um pai ou uma mãe que corrige seu filho, né? Quando você
dá um castigo, dá umas palmadas, quando disciplina, você sofre. Você sofre com aquilo, né? Mas depois se alegra porque é como é lá em a carta aos Hebreus, capítulo 12, que diz, a princípio, traz tristeza aquela correção, mas depois vem a alegria, porque a pessoa reconhece o seu erro e agora prossegue andar, modo de falar, de pensar diferente, né? Ou seja, foi um aprendizado foi muito bom, né? E ali ele se alegra por Tito, né? Quando Tito veio até ele, lhe dá notícia, né? Que a carta tinha surtido bom efeito, né? Mas que havia ainda líderes na igreja que quiseram negar que Paulo fosse um genuíno apóstolo de Cristo. Aí aqui está Paulo novamente fazendo mais uma carta, né? A segunda divisão, ela trata da cooperação em favor dos pobres, né? São os capítulos 8 e 9. São assuntos referentes à coleta para a obra missionária. Fala de 3 princípios dessas ofertas. Você dar com boa vontade, dar com proporção ao que você tem, porque você não pode dar tudo, né? Você vai dar de acordo com que você fique com o necessário, o suficiente para você sobreviver, né? E dar com amor para suprir a falta do outro. É se colocar aquilo que Jesus disse, né? É se colocar no lugar do outro. Faça com o outro que gostaria que fizesse com você. Paulo queria fazer uso das ofertas, agradando ao Senhor, mas que também fosse visto pelas pessoas pela sua honestidade, né? 3 pessoas são escolhidas para cuidar daquele dinheiro, né? A primeira foi Tito, que tanto eles como Paulo confiavam muito nele, né? Outro irmão, que não é citado, né? Mas que era muito conhecido pelo ministério nas igrejas e tinha sido eleito por elas. E outro irmão que fazia parte do grupo de Paulo. Era necessário haver confiança da administração do dinheiro da igreja, porque encoraja as ofertas, né? As pessoas dão uma oferta e sabem que está em boas mãos e que vai ser feito bom uso daquelas ofertas, né? É importante salientar aqui, no capítulo 9, a sementeira e a colheita, né? Ele diz assim, olha, ele fala assim, o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Eles oram a nosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Você oferta, você dá aquela oferta, e em retribuição eles vão dar graças a Deus e orar por mim e por você. Não, a bênção, né? Aleluia, Jesus. A terceira divisão, capítulos 10 a 13, né? Paulo defende seu direito de apóstolo. Às vezes, faz-se necessário o servo de Deus defender-se, né? Havia acusadores do apóstolo em Corinto, e era necessário desmentir as calúnias deles, né? Nesta carta, ele está descrevendo aos seus próprios filhos na fé. A igreja de Coríntios foi ele que ganhou aquele povo para Cristo, né? Então, portanto, ele era pai deles na fé. Vemos aqui algumas características de um obreiro eficiente. As suas armas não eram carnais, ele não agia pela carne, né? Agia na direção do Espírito, a orientação do Senhor, com discernimento, né? Ele emprega o poder dado por Deus para a edificação da igreja, né? Deus lhe dá autoridade, quer dizer, Romanos 1,16, que diz assim, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Quer ver o poder de Deus em uma igreja? É você ver vidas sendo transformadas. A palavra aqui está sendo anunciada. E você que ainda não aceitou Jesus, o poder de Deus, o Espírito Santo, que é quem convence você ao crer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é uma bênção, né? Então você crê e ali você reconhece Jesus, recebe-o como seu Senhor e Salvador.
Então, isso é o poder de Deus para a edificação, para o nosso crescimento. E outra coisa, ele não se compara com os outros, não se gloria no que já está preparado, não é aprovado a quem si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, né? Quer dizer, Deus é quem nos exalta, Deus abate e Deus exalta o homem, né? É o Senhor. Paulo tinha um receio. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também fossem corrompidas a mente deles e aqui hoje a nossa mente, né? A palavra do Senhor, ele estava falando e ele temia isso, né? Por quê? Para que a gente se apartasse da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais. Porque tinham pessoas na igreja que estavam trazendo esse ensino diferente e muitos estavam aceitando, né? O próximo livro que nós vamos ver, que é aos Gálatas, ele diz, aquele que trouxer, ainda que um anjo nos trouxer outro evangelho, além do que está proposto, né? Que seja maldito, né? Seja anátema. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Daí a necessidade, gente, da gente pedir a Deus o dom, é o dom do Espírito Santo, que é de discernir espírito, para você saber quando é o homem está falando na carne, quando é o diabo que está usando a boca daquela pessoa e quando é pelo Espírito de Deus, não é? Porque o diabo ele é enganador, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, peça que ele dá o dom de discernir espírito. E você, para isso, você precisa conhecer a palavra, porque quando você não conhece a palavra, você tem um ditado que diz assim, esqueci agora o ditado assim, vai pela cabeça do outro, né? Não é isso? Então, Paulo ali, ele fala dos sofrimentos que passou por amor do evangelho. A narração está incompleta porque ele ainda não tinha ido a Roma, né? Não tinha ainda sido preso. Foram inúmeros trabalhos em que Paulo não poupava seu corpo cansado. Crueldades e perseguições, açoitado, encarcerado, inúmeros perigos marítimos, devido às muitas viagens missionárias, né, que ele fizera. Passou fome, frio, nudez, ansiedade, pelo cuidado nas igrejas. Até dentro de um cesto, certa vez ele foi colocado. E o desceram pela janela da muralha abaixo, para ele não ser preso. Queriam matar Paulo, né, prender e posteriormente e depois matá-lo, né? Mas em todo o tempo o Senhor esteve com Paulo, e Paulo nunca teve dúvida disso, né? É uma maravilha. Aqui no capítulo 12, versículo de 7 a 10, de 1 a 6, ele fala das visões celestiais. No capítulo anterior, no 11, Paulo é rebaixado, mas aqui ele é arrebatado ao paraíso. Aleluia! Foi até o terceiro céu. Ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Palavras que ele não sabia, assim, não podia nomear, descrever, né, em razão de sua natureza, força, beleza indizível, indescritível. O versículo de 7 a 10, ele fala do espinho na carne. Ele assegura que Deus nos dará graça nas provações quando estamos fracos. Paulo, na sua suposta grandeza e poder, ele gloriava-se naquilo que os homens se envergonhavam. Enfermidades, fraquezas, perseguições, provações. Aleluia, meu Pai, glória a Deus. Paulo ali entendeu. Apesar de tudo, o poder de Cristo descansava sobre ele.
e toda a glória era do Senhor, e não dele, nem minha, nem tua. Paulo anuncia o desejo de visitá-los, não para ir atrás de bens deles, Paulo não queria, não, mas para procurá-los como filhos. E ele disse, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Gente, essa herança não é só o dinheiro, não. É herança, como eu falei certa vez do meu pai, ele deixou uma herança que ninguém pode tirar. A honestidade, o conhecimento de Deus, né? O respeito. Então, isso tudo é herança, né? Não é verdade? Olha, eu estava me lembrando hoje de manhã desse versículo que diz assim, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e do conhecimento. É uma maravilha o nosso Pai, o nosso Deus Jesus Cristo, né? Aleluia, Jesus. E o capítulo 13, ele dá os últimos avisos. Paulo promete investigar por 2 ou 3 testemunhas e toda a questão seria decidida quando ele lá chegasse. Alguns tinham continuado no pecado após uma confissão de fé, e disse ele que não iria tolerar. A fé que não resulta em vencer a prática do pecado não é a fé que salva a alma da ira vindoura. E dá as saudações, né? Versículos de 11 a 13. Esta saudação vale muito ser meditada por todos nós. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Olha, se aperfeiçoar, consolar uns aos outros, ser do mesmo parecer, ter o mesmo entendimento dentro da palavra, né? Viver na paz de Cristo, né? Não é, é a paz diferente, como Jesus disse, não a paz que o mundo dá. A paz do mundo é enganosa e ela é passageira, né? Mas a paz de Cristo não, ela é verdadeira e é eterna, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E ali ele finaliza dando a bênção, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, meu Pai. O que é a graça, né? É o favor que se dispensa ou recebe, a graça do Senhor Jesus. É o dom que Deus concede aos homens e que nos torna capazes de alcançar a salvação. Não foi por mérito meu nem teu, mas mediante a graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O amor de Deus, aleluia. A Bíblia diz, Romanos 5,5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós sabemos, já foi dito, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. No dia que nós ouvimos, cremos, recebemos, aleluia, a salvação, aleluia. E a maior prova desse amor, justamente, quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, aleluia. Nós hoje continuamos pecando, sim, estamos sujeitos a pecar, mas não mais por prazer. É tanto que quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não é do agrado do Senhor, o Espírito Santo que está na nossa vida vem e nos mostra e nos faz tomar consciência de que precisamos nos arrepender e pedir perdão. E ele perdoa. Aleluia. Jesus é o nosso advogado. Aleluia. Aleluia, meu Pai. E a comunhão. A comunhão é a realização de algo em comum. É sintonia de sentimentos, de modo a pensar, agir ou sentir. Aleluia.
Glória a Ti, meu Pai. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, na Tua presença. Eu só tenho a Te agradecer, meu Pai, por mais este livro, por mais esta bênção, por mais esta palavra que o Senhor nos traz aqui para a nossa edificação, nosso crescimento espiritual, que cada vez mais, Senhor, nós queremos estar nos aproximando para se parecer mais com Cristo. Sabemos que a glorificação acontecerá naquele dia do nosso encontro. Aleluia. Eu te peço pela vida de cada um que está aqui ouvindo, Senhor, aprendendo, Pai, tudo para a glória do teu glorioso nome. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Deus abençoe você e a sua família, viu? Cada dia mais. O próximo livro será a Carta aos Gálatas. Deus abençoe você. Tchau.